Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Como nós combinamos, sempre faremos uma aula mais detalhada, mais rica de informações e outro resumão, mostrando praticamente o esqueleto do assunto, certo? Mas sempre aconselho a pegar o aulão, porque lá realmente você vai ter todos os detalhes, inclusive aquilo que nós chamamos de prática do conteúdo. Dividimos em dois momentos, como vocês bem sabem, o momento de apresentação do conteúdo propriamente dito e outro momento é o que nós chamamos prática empírica, aquilo que nós vamos praticar do que nós aprendemos. Mas vamos lá. Antes de iniciarmos, não esqueçam de dar o seu joinha, inscrever-se no nosso canal e fazer seus comentários, certo? Classificação das consoantes. Então, basicamente, existem 4 classificações para as consoantes, certo? Lembrando que esse assunto é continuação da classificação das vogais, que também está no nosso canal. Joia? Vamos lá. Então, função das pregas vocais é a primeira classificação. Então, a função das pregas vocais dá-se-á de duas maneiras, certo? Como surdas ou desvozeadas e sonoras ou vozeadas. As surdas ou desvozeadas, pessoal, entendamos como aquela consoante com tonalidade fraca, átona, certo? Já a sonora ou vozeadas com aquela força mais impactante, é o que nós chamamos de as vogais tônicas, certo? Lembra daquele assunto sobre a vogal tônica e vogal átona? É justamente para essa ideia. Surda seria a ideia de átona e sonora de tônica, mais estridente, mais impactante, certo? E os exemplos aí você tem P, F, T, S, F, K, certo? Para as surdas, certo? E aí você pode pensar qualquer palavra que contenha essas consoantes, certo? E no caso das sonoras ou vozeadas, você tem B, V, D, Z, G, G, M, N, NH, L, LH, R, RR. Tá ok, pessoal? Mesmo processo. Podem visualizar ou pesquisar qualquer palavra, certo? Que vocês que têm essas consoantes, você vai aplicar ou na situação de surda ou desvozeada, ou na questão de sonoras ou vozeadas, tá ok? A segunda classificação, função das cavidades bucal e nasal. Toda vez que entendermos, visualizarmos essa classificação, entendamos sempre como a questão da nasalidade, ou seja, o som sai pela boca e pelo nariz, ou pela oralidade, o som só sai literalmente pela boca, certo? Livremente não, livremente seria o caso das vogais, mas assim, com um certo obstáculo, mas pelo uso somente da boca, tá ok? Joia? Então você tem aí, com exceto M, N, NH, todos os outros fonemas consonantais são orais. Então fica fácil, né? Memorizou essas 3 consoantes aí, você vai visualizar simplesmente como nasal. Os demais como oral, tá ok? Detalhe, que é muito importante. Vejam que algumas consoantes, ora vai permear, vai trilhar por uma ou mais classificações, certo? Como vocês estão vendo aí, o M já pode ser segundo a função das pregas vocais ou segundo a função das cavidades bucal e nasal. Então veja que não ela fica fechada somente numa classificação. É muito importante que vocês entendam isso, ok? Outra informação também, pessoal, com relação ao estudo da classificação das consoantes, é que ela não forma sílaba. Lembra da nossa aula passada que falamos sobre quem forma sílaba é exatamente a vogal, né? Nós falamos isso bem em detalhe nas aulas sobre a classificação das vogais e no caso dos fonemas, tá ok? Então fica essa outra informação para não esquecermos. E aí você tem a terceira classificação, que é o modo de articulação, certo? Então, nós temos aí 2 tipos de modo de articulação, as oclusivas e as constritivas. As oclusivas, né, tem as letras P, B, M,
certo? Então, veja lá na aula anterior que vocês vão entender a propósito. Lembrando que todas elas são consoantes que geram obstáculo na hora de falar, certo? Temos aí as consoantes constritivas, são elas fricativas, laterais, vibrantes ou nasais, certo? Atenção nesse detalhe. Às vezes, por exemplo, a bilabial vai receber, às vezes, a classificação de oclusiva ou constritiva, certo? Vai depender de qual classificação ela está sendo abordada. É só voltando ao que eu falei há pouco, certo? Com relação que algumas consoantes vai navegar, vai permear por algumas classificações, certo? Ela não é, nenhuma consoante é exclusiva de uma classificação. Ela permeia por outras classificações. O que é importante que vocês entendam que todas as letras que estão aí são consoantes. Esse é o assunto geral, certo? Ok? Continuando. Então, aí, no caso das constritivas, como as oclusivas, elas têm subdivisões, certo, pessoal? Então, veja aí nas constritivas, fricativas, laterais, vibrantes, nasais. As oclusivas também elas se dividem. Tem as fricativas, tem as velares, né? E tem a bilabial, aliás, a propósito, né? Bilabial, tem a língua dental e as velares, certo? Então, é importante que vocês vejam o aulão, porque como eu não vou adentrar sobre os conceitos, eu estou querendo aqui somente relembrar este assunto de forma resumida, tá ok? Mais detalhes, vai lá no nosso canal com a aula totalmente detalhada. E aí você tem como quarto tipo de classificação o ponto de articulação. Aí lembrando sempre que o modo, né? A maneira como você articula. Já o ponto não, é de onde o som origina, ou de onde o som ele perpassa com mais intensidade, certo? Então, você tem aí, de acordo com o ponto de articulação, bilabiais, linguodentais, alveolares, labiodentais, palatais, velares, certo? Resumindo isso tudo, então as classificações se dá a partir das pregas vocais, da cavidade bucal e nasal, do modo de articulação, ponto de articulação, ok? Isso aí fica aí um resumo mental para que vocês possam até mentalizar e depois eu ainda aconselho até que vocês peguem, quem não tiver muito disposto a estudar mais, pegue esse material, depois vocês vão na aula mais detalhada, mais rica, que você vai conseguir conectar. Ou o contrário, vai depender aí como vocês, qual o método que vocês utilizam para poder estudar, certo? Eu normalmente prefiro o método dos detalhes. Eu começo sempre a pegar o material mais rico de informações e depois eu mesmo monto um esquema. Por exemplo, esse caso aqui, eu mesmo montei esse esquema de memorização para mim, como um estudo pessoal. Porque a partir da leitura geral, eu tenho esse esquema e eu consigo desenvolver, né, fluentemente este assunto. Tá ok? E para encerrarmos, né, esse resumão, estamos falando agora sobre os dígrafos, né? Existem dois tipos de dígrafos, os consonantais e os vocálicos, né? Os consonantais, como o próprio nome diz, são aqueles que são representados duas grafias, né, dois sinais gráficos. No entanto, mas, porém, contudo, todavia, essas duas grafias representam um único som, um único fonema. Então, são duas consoantes emitindo apenas um som. Duas consoantes, um som. Essa é a ideia bem banal do dígrafo, certo? Então, quando se fala de dígrafos consonantais, são duas grafias, duas letras ou duas consoantes com apenas um som, que emite apenas um som, certo? Então, você tem a lista aí, CH, NH, SS, SC cedilha, XC, QU, LH, RR, SC, XC, GU, ou GU, certo? E aí tem as palavras dos exemplos. Aí eu coloquei só para que vocês mentalizassem, mas pode ser qualquer palavra que tenha essas consoantes. E essas consoantes, dessa forma que está aí, nós chamamos de dígrafos, certo? Ok, pessoal? A propósito, né, nós vemos aí um detalhe sobre os dígrafos, que alguns são separados na divisão silábica.
é o caso daqueles dígrafos repetidos, né? Consoantes repetidas, o RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS. Observe que eu fiz questão de colocar a palavra aí já separada para você perceber quais são as consoantes que vão se afastar. Elas estão juntas enquanto na palavra total, mas quando separo as partes da palavra, as sílabas, esses dígrafos se afastam. Outro caso é que não são separados na divisão silábica. Quais são os que não são separados? CH, GU, LH, QU, NH, certo? Esses não se separam, esses dígrafos, certo? Então, há situações em que o dígrafo se afasta, né? Outra situação que ele se mantém junto, beleza? E, para encerrar, temos aí os dígrafos vocálicos. Observe que os dígrafos vocálicos, pessoal, sempre vai iniciar por uma vogal, A, E, I, O, U, junto das consoantes M ou N. Agora, por que nós chamamos de dígrafos vocálicos? Justamente porque, embora eu tenha duas consoantes após a vogal, ou M ou N, né, essas vogais não vão ter som na hora de pronunciar a palavra. Ela vai ter grafia, mas não vai ter som. É o exemplo aí, amparo. Você escuta o som de A, de P, de A novamente, de R e de O. Mas você não escuta o fonema de M, certo? É diferente de você falar, por exemplo, a palavra macaco. Aí, nesse caso, você escuta o som de M, escuta o som de A, de C, A, C, O. Beleza, pessoal? Então, a gente não vai repetir, eu quero só que vocês visualizem. Certo? Porque até por uma questão de lógica, toda vez que você tiver o caso de um dígrafo vocálico em que a sonoridade dele não acontece, você vai, obviamente, classificá-lo como dígrafo vocálico, mas saber justificar. Qual é a justificativa? Eu só quero encerrar com essa informação, certo? Qual é a informação? Por exemplo, quando eu falo aqui, ó, canto, se aqui não está muito bom, mas dá para tapear, certo? Pronto, canto. Se você visualiza aí 5 letras, não é verdade? Mas foneticamente você escuta isso, o som, certo? Quando eu falo foneticamente, eu entendo o som. Deixa eu apagar aqui, errei aqui, certo? Só para isso. Então, na verdade, foneticamente você escuta isso aqui, ó. Entenda aqui que é um A, certo? Isso aqui é um O. A perninha do T. O que é que acontece? Foneticamente você escuta isso aqui. Deixa eu pegar aqui a lanternazinha. Você vê o C, o A, o tio em cima do A, o T e o O. Então, foneticamente, se fosse escrever, você escreveria assim. Só que a ortografia correta é essa de cima. Só que sonoramente, né, foneticamente, você não escuta o som de N. Por isso que chamamos de dígrafos vocálicos, certo? Porque, embora exista a letra N ali na ortografia da palavra, ele não tem som, tá certo? Então, por hoje só e somente só. Espero que vocês tenham gostado desse resumão. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco pelo nosso canal Sapiência, escrevendo lá seus comentários, e quiser mais detalhes, a gente pode aprofundar mais ainda. Eu lembro a vocês que aqui é praticamente 70% do assunto. Eu não abordei tudo. Tem outras informações. Como eu sempre falo, português tem sabor de quero mais. Quanto mais a gente vê, mais detalhe vem. Certo? Um forte abraço para todos. Tchau!